bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu quero lhe fazer uma pergunta. O arrebatamento, você acha que é antes da grande tribulação, ou durante a grande tribulação, ou depois da grande tribulação? É um assunto muito interessante para nós discutir, porque há duas linhas, eu quero falar pelo menos de duas linhas aqui de interpretação. É porque há dois estudos, um pré-tribulacionista e um pós-tribulacionista. O pré acredita que é antes da grande tribulação, Jesus vai vir buscar os seus. Outros acreditam que é depois da grande tribulação. Eu já estudei os dois e eu quero dizer a você, não me critique por isso, porque a pergunta é o que você acha. Porque eu sou pré-tribulacionista. Eu acredito que neste dia aqui, que eu vou ler esse versículo, Jesus já veio buscar a igreja. Então eu acredito que se tiver que a tribulação começar amanhã de manhã, a grande tribulação, Jesus vai vir buscar a igreja. Eu estou falando de duas linhas teológicas, o pré-tribulacionista e o pós-tribulacionista. Então, uns crê que o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação. Uns crê que vai ser no período da grande tribulação. E outros crê que é depois. Então, o que você acha? Você acha que o arrebatamento vai ser durante a grande tribulação? Nós vamos ler aqui só um versículo, lá no livro de Mateus, capítulo de número 21. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. O versículo 21, ele fala que porque haverá tão grande aflição como nunca houve. Esta palavra nunca houve é um negócio muito sério. Porque se você for ver, lá para o período de Sodoma e Gomorra, ali houve grande aflição. Mas não é nada comparado ao dilúvio, a chuva, ali tudo. Mas aqui o texto disse que nunca houve nem haverá uma tão grande aflição como nesse período. Então a pergunta é: o arrebatamento será antes da grande tribulação, ou durante a tribulação, ou depois? Aqui diz aqui, olha, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido. Mas você, o que você acha? Você crê? Você é um pré-tribulacionista ou você é um pós? Eu não estou aqui para procurar discórdia, não. Nós estamos aqui para uma linha do que você acha. Através da Bíblia, você estudou, você faz comentário lá: pastor, eu creio que vai ser antes. Outro vai dizer: eu creio que é depois. Porque aqui está dizendo no versículo 22, e se naqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, foram abreviados aqueles dias, ou seja, serão abreviados aqueles dias. Um dia desse uma pessoa me perguntou, e ele mesmo respondeu pelo Espírito. Quando ele perguntou, ele disse: pastor, não faz diferença que seja antes ou que seja depois.
O importante é que a gente venha estar preparado para o arrebatamento. É verdade, porque muitas pessoas contendendo, brigando, eles perderam, vamos dizer assim, aqueles que brigaram, aqueles que se desviaram, eles no dia desse julgamento, no dia desse arrebatamento, os mortos vão ressuscitar primeiro, os que tiver morrido salvo. Mas vamos aqui, logo após o arrebatamento da igreja, se desencadeará uma série de eventos assombrosos. É o que fala o pré-tribulacionista, né? Através aqui da Bíblia, sobrenaturais, incomparáveis em seus efeitos sobre a natureza e o ser humano. O campo desses acontecimentos será o espaço sideral e a superfície da terra e o mar. A Bíblia denomina esse período como a grande tribulação. Então vai acontecer tanta coisas terríveis que você e eu não pode nem imaginar, do espaço, à terra, ao mar, tudo que vai acontecer, aonde a Bíblia diz que é a grande tribulação. Mas a grande tribulação também é chamada na Bíblia de outros nomes. Então a pergunta é, o arrebatamento é antes da grande tribulação, no período ou depois? Mas a Bíblia ela fala aqui sob nomes da grande tribulação. Joel capítulo 3, versículo 14, é colocada como o dia do Senhor. Jeremias 37 é o tempo da angústia de Jacó. Jeremias 37, ele diz que a grande tribulação é também dado o nome tempo da angústia de Jacó. Amós capítulo 5, versículo 18, o dia de treva, né? Um dia de treva. Mas Isaías 34, 8, o dia da vingança de nosso Deus. Sofonia 2, 3, o dia da ira. O grande dia, Jeremias fala também. A ira vindoura do futuro. Lucas 3, 7, 1 Tessalonicenses 1, 10. Então a grande tribulação será considerada na Bíblia como dias difíceis. Se hoje nós estamos vivendo dias trabalhosos, dias difíceis, imagine se nós, os crentes, você, estiver ainda aqui no período da grande tribulação. Eu não vou aqui andar no texto, não vou aqui falar sobre o pré-tribulacionista e o pós, porque a pergunta é para você: você crê que o arrebatamento é antes ou você crê que é depois? Porque se for depois, nós vamos passar por isso aqui, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo. Então nunca houve tanta aflição neste mundo, que nem vai ser, né, na grande tribulação. Mas o espectro da grande tribulação ocorrerá logo após o arrebatamento. Tessalonicenses, capítulo de número 2. Segundo Tessalonicenses, capítulo de número 2. Você pode ler aí na sua Bíblia. Segundo Tessalonicenses, capítulo de número 2. Louvado, exaltado seja o Senhor. Então o espectro da grande tribulação ocorrerá após o arrebatamento. Mas esse aqui é o pré-tribulacionista. O pós
Ele acredita que vai ser depois. Aí vamos ver o que diz a Bíblia aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 1. Vê o que ele diz aqui. Capítulo 2, louvado seja Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao 3. Ora, irmão, rogamos vós pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por Espírito, que por palavra, que por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. É o que está dizendo aqui. Então, há muito cuidado em a pessoa julgar, né? E a pessoa julgar. Então, a grande tribulação ocorrerá logo após o arrebatamento da igreja. Isso é a linha do pré-tribulacionista, que acontecerá antes, mas o pós, ele diz depois. E eu estou lhe perguntando, o que você acha? Vai ser antes ou ele vai ser depois? Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 10, diz assim: porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então pronto, o pré-tribulacionista, ele acredita que ele vai ser guardado desta grande aflição, ou seja, Jesus vai vir buscar a igreja antes desse grande dia, do grande dia da tribulação, como Joel diz, o dia do Senhor, como Jeremias diz, o tempo de angústia, como Amós fala, o dia de treva, como Isaías fala, o dia da vingança, como Sofonia fala, o dia da ira, como Jeremias fala, o grande dia, como Lucas fala, a ira vindoura. Louvado seja Deus do futuro. Então, continua a pergunta, faça lá no comentário, vá até o comentário e faça lá a sua resposta. Eu creio que é depois. Outro vai colocar, eu creio que é antes, mas é o que você crê mesmo, o que você acha. Outros vão responder porque estudaram e eles vão ter o argumento da palavra de Deus. Então, continuando. Será um período de grande aflição, como fala o versículo de número 21. Será um período do derramamento da ira divina. Isaías 26, 20. Apocalipse 6, 16 e 17. Será um período de angústia de Israel. Daniel 12, versículo 1. Louvado seja Deus, será marcado pelo surgimento do anticristo. Então pronto, está aqui. O pré-tribulacionista, ele tem aqui o argumento da palavra de Deus. Será um período de grande aflição. Então, quando nós pegamos aqui o versículo, porque guardaste a minha palavra, a minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que adivinha, o versículo de número 10. Então, será o período de angústia de Israel, está em Daniel capítulo 12. Então, Israel, nós sabemos que eles não valorizaram o Messias.
Então é muito importante lembrar que se a angústia vem para ele, se esses dias difíceis, o arrebatamento já terá acontecido. Mas é como eu estou lhe falando, há duas linhas, pré-tribulacionista e pós-tribulacionista. É o que você acha. Então o anticristo será o maior líder de toda a história. Ele é personificado, o diabo será portador de uma faculdade sobrenatural em oratória e vai enganar muita gente, porque o povo hoje estão preocupado, não é com o que Deus pensa, o que Deus acha, o que Deus quer, mas isso não pode dizer, ninguém está dizendo todo mundo, é uma parte de gente. Então ele vai enganar muita gente, porque ele vai vir com a faculdade, ou seja, com os ensinamentos, com a capacidade que deixa o povo de boca aberta. Porque eles não querem saber muito da capacidade de Jesus, do que Jesus fez. Então a grande tribulação vai ser dominada pelo homem do pecado, filho da perdição. Isso é o que fala aqui na Bíblia. Segundo Tessalonicenses 2:3, o filho da perdição. Segundo Tessalonicenses, o iníquo, a besta, o ímpio, o príncipe que há de vir, o chifre pequeno, o assírio. Tudo isso são nomes que é dado a ele. Mas a grande tribulação está intimamente relacionada com o anticristo. A terra estará sob seu total controle e os homens sujeitos às suas normas. Então, a grande tribulação, quem hoje tem a chance de ser do bem e procura o mal, naquele dia ele vai ter uma oportunidade de verdadeiramente ele conhecer o que é o mal. Porque aquele dia da grande tribulação, aí você pode dizer que é um dia difícil. Então eu acredito no arrebatamento da igreja, pelo que eu já estudei, eu acredito no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Então, se estamos vivendo o princípio das dores, então o arrebatamento está perto e a grande tribulação também. Porque nós vemos o que está acontecendo. As pessoas hoje, elas estão vivendo um período tão difícil, familiar, as intrigas nas famílias, não há mais aquele companheirismo, aquele respeito, a tecnologia tomou de conta dos lar, ou seja, e hoje não tem mais tanto aqueles diálogos. Os diálogos, estamos vivendo dias difíceis, mas não podemos se conformar com isso. Dava para você imaginar, quem não sabe acha que já estamos na grande tribulação, como já vi pessoas falar, não. Estamos vivendo sim, grandes tribulações mentais, grandes tribulações de pensamento. Hoje você vê coisas acontecendo, pessoas, a gente está assim quando começa a pensar o que não deve. É só a misericórdia de Deus. Mas eu vou terminar esta palavra lhe dizendo, o que importa é que você creia no arrebatamento. O que importa é você estar preparado para o arrebatamento. Que seja antes, que seja depois da grande tribulação. É que você persevere, é que eu persevere, que venha ser durante a tribulação, no começo ou depois, mas que eu e você venha estar firme, e para você estar firme, você tem que estar esperando o arrebatamento. Então, compartilhe esse vídeo, faça o seu comentário. Não estou aqui para lançar vamos dizer, discórdia, briga, falta de respeito, não. Você me respeita, eu lhe respeito também, e vai dar tudo certo. Vamos esperar o arrebatamento, a grande esperança da igreja. Bom será que venha ser antes. Bom será que venha ser antes
da grande tribulação. Mas se for no período, que Deus nos ajude e nós vamos sobreviver. Pois pode fazer seu comentário aí, pode colocar aí seus versículos, dizer, olha pastor, eu sou pré-tribulacionista, eu sou pós, eu acredito assim. Então coloque aí, para nós ver quem vai ganhar, se é o pré-tribulacionista ou se é o pós-tribulacionista. Então assista esse vídeo e compartilhe com outra pessoa, no nome de Jesus. Amém.